Salve, salve, leitores e espectadores de O Antagonista. Eu sou Felipe Moura Brasil e hoje recebo mais um convidado especial aqui por videoconferência. Eu que estou em home office nessa fase de pandemia de coronavírus. E ele é o meu compadre Danilo Gentili. Salve, salve, Danilo. Olá, salve, salve. Como é que tá, Felipe? Tudo bem, cara? Tudo bem comigo aqui, protegido, bem de saúde, mas o mundo está passando por essa fase difícil. E até para contextualizar e a gente saber da sua experiência, Danilo, como é que está sendo para você fazer as suas apresentações de longe, de casa, com a sua equipe, cada um em um lugar? Conta um pouco para a gente, antes da gente falar desse momento de suspense no Brasil, com a possível demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Aqui a gente está fazendo, acho que como grande parte do Brasil, não é? Estamos tentando trabalhar de casa o máximo que dá, né? Hoje, por exemplo, vai estrear no SBT a nossa live. Então nós vamos, acho que vai ser o primeiro programa aí do Brasil, se eu não me engano. Eu não vi nenhum outro programa fazer isso, nenhum programa de entretenimento ainda, mas nós vamos entrar praticamente ao vivo com uma live, onde a Juliana vai estar na casa dela, o Léo Lins na dele, o Murilo na dele, o Diguinho na dele. Vou tentar fazer entrevistas por live e a gente vai tentar fazer aí o primeiro talk show do Brasil feito em casa. E vai começar hoje, depois do Conexão Repórter do Cabrini. Vai ser a primeira edição teste hoje. Então, nós estamos fazendo isso, né? A gente está fazendo, estou me reunindo com a diretoria por Skype, no comercial por Skype, tentando resolver os problemas técnicos e hoje vai para o ar. Mas sabe o que você falou aí? Que ontem eu estava conversando uma coisa com a minha mãe, cara, que eu acho que tem a ver aqui. Que é simplesmente... Eu vendo uma realidade, Felipe, que eu estava conversando isso com a minha mãe ontem. Morava em um cortiço, num quarto e sala em Santo André, eu, minha mãe, meu pai, minha irmã e minha prima. 5 pessoas num quarto e sala. E naquele quintal tinha mais muitas famílias. Tinha a família da Gracinha, que morava lá em cima, a da Lena, que morava na casa da frente, a da Dona Ofélia, que morava do lado. Tinham idosos nessas casas. E eu venho dessa realidade. Hoje, graças a Deus, eu me considero uma pessoa muito abençoada, porque eu posso ter a minha quarentena aqui, nesse apartamento, que Claro. graças a Deus eu consegui comprar. Posso manter minha mãe em segurança lá na casa dela, ela está lá trancadinha. Eu nem vou visitá-la, porque eu tenho medo de ser um hospedeiro assintomático e levar alguma coisa para ela. Então, estou com saudade dela, mas eu estou cuidando à distância. Mas o fato de eu ter vivido essa realidade me faz pensar muito nas pessoas que ainda vivem essa realidade. Claro. Porque às vezes a gente é muito difícil, cara. A pessoa, eu vim de uma realidade onde eu fico imaginando se isso que está acontecendo agora tivesse acontecido nos anos 80, nos anos 90, no início dos anos 2000, a minha realidade seria estar com meu pai, minha mãe, minha irmã, minha prima, num quarto e sala, em um cortiço. Como a gente ia se isolar? Exato. Como? Né? Como que eu ia sair para trabalhar, voltar com medo de passar isso para o meu pai? Você vê, minha mãe está isolada na casa dela. Eu não vou visitá-la por medo de... Eu tive uma gripe fraca um tempo atrás e já fico encanado que pode ser isso. Vai que eu sou um hospedeiro assintomático e levo para ela. Agora, como seria a realidade se eu ainda morasse lá num quarto de sala com ela? Por isso que eu acho que quanto mais as pessoas puderem se isolar, é importante. Porque às vezes você sai na rua, vai trabalhar, você é saudável, teoricamente estaria fora do grupo de risco, mas e o teu pai que mora com você, a tua mãe que mora com você, tua avó, né? Eu venho de uma realidade que é assim, então eu penso muito nessas pessoas, sabe? É isso aí, Danilo. Eu já fiz umas 4 entrevistas aqui com autoridades médicas tocando nesse assunto, que você que tocou agora passa a ser a quinta. É o maior fator complicador no meio dessa pandemia, Sim, justamente a situação das pessoas pobres, principalmente nas favelas, que sim, moram muito concentradas, pessoas muito próximas umas das outras, com muita dificuldade de isolamento e muita dificuldade de ficar recebendo tudo em casa, para poder se alimentar, para poder sim. ter o remédio necessário, para poder ter o álcool gel, para poder ter o sabão. Então, esse é o grande debate do momento, é como atender a essas pessoas, né? E houve, claro, aquela renda que parece que vai chegar amanhã, de R$600, aprovada no Congresso, mas que houve uma grande demora do Poder Executivo para implementar isso. Existe o problema também da distribuição, como é que as pessoas vão receber esse dinheiro. Mas, para além disso, era preciso haver toda uma
uma possibilidade de que essas pessoas pobres recebessem máscaras, recebessem toda a assistência, como pregou aqui a doutora Margarete da Fiocruz na entrevista que eu fiz com ela. Então, é claro que a gente torce para que esse vírus não seja catastrófico nas favelas, não contamine as pessoas, que elas consigam evitar isso, e o isolamento social temporário, que ninguém aqui defende o isolamento eterno. Perfeito. Ele está aí sendo adotado em todos os lugares do mundo, e os países que não adotaram se arrependeram, as cidades, o prefeito se arrependeu, como em Milão, para tentar evitar essa contaminação nas regiões onde a densidade demográfica é maior. Eu já falei aqui em São Paulo e Rio de Janeiro são as duas maiores densidades demográficas do Brasil e os dois epicentros do coronavírus até o momento. E, às vezes, essa densidade aumenta nas localidades das favelas. Então, esse é um ponto muito importante. E, lamentavelmente, Danilo, aí eu já aproveito para puxar um gancho aqui, esse debate, em razão disso também, acaba ficando muito polarizado, né? Parece que a gente está enfrentando direita versus esquerda, que o vírus tem um lado. É isso que a gente está vendo muito nas redes sociais, e, na verdade, é um inimigo externo invisível comum, que pode atingir todo mundo, independentemente de classe, né? Claro que tem pessoas com mais capacidade de se proteger e outras menos, independentemente se é direita, esquerda, se é centro. Então, o que deveria estar havendo desde o começo é uma união contra esse inimigo em comum. Mas não é isso que a gente está vendo, né, Daniel? Pois eu acho que uma das... veja bem, eu não sou analista político, não sou cientista político, não sou intelectual, mas eu sou um cidadão. Então, o meu ponto de vista é o ponto de vista do cidadão comum, porque é o que eu sou, é o que eu me considero. E, realmente, como cidadão, eu acho que tem acontecido uma coisa horrível. Eu me lembro que, como cidadão, eu durante muitos anos criticava o PT, me lembro que você também fazia isso, e um dos alvos da minha crítica feroz era este anseio que a militância petista tinha, que era aquela coisa de Goebbels, né, do marqueteiro do Hitler, de repetir uma mentira tantas vezes até ela se tornar verdade. Quantas vezes nós não vimos a militância petista fazer isso? Hoje mesmo eu estava recordando e reli a matéria que eu já conhecia da BBC, até está lá no meu Twitter, que mostra como como o governo Dilma usava bots, bot farm, usava a Cyborg, que é aquele perfil que é fake, mas quando uma pessoa controla muitos perfis fakes, dizem que é um ciborgue de Twitter, porque não é bem um bot, porque um bot é quando manda postagem automática, mas quando você tem uma militância de 10 pessoas controlando 100 perfis, são ciborgues. São perfis falsos controlados por poucos humanos. Muitos perfis controlados por poucos humanos. E eu me lembro que eu era muito crítico de como a militância da Dilma... Eu estava relendo essa matéria da BBC que eu postei no meu Twitter. E como a Dilma, como o governo petista fazia com a militância para transformar mentiras em verdades. Porque para o PT, durante todos esses anos, o que importava não era o fato, era a narrativa. E quão decepcionado eu não fico como cidadão de ver que as coisas mudam, mas não mudam. Porque eu percebo que hoje existe o mesmo movimento. Exatamente. Você releia lá, Felipe. Se você não viu, eu te mando o link. Vou postar agora no meu Twitter. Eu lembro. Sim. Como o governo Dilma usava os bots, comprava perfil de bot farm da Rússia, de leste europeu, de China, de outro país, porque eles fazem fazendas de perfis. É assim que funciona. Então, tem gente lá que fica alimentando o perfil desde 2018, 2019, 2020, aí você vai lá e compra. Ou se você tem uma militância, se você tem dinheiro público ou de empresário, você mesmo pode montar sua bot farm. Enfim, o governo da Dilma fez isso muitas vezes para passar narrativa governista para frente, não se importando com os dados. E hoje o que eu vejo se repetir é isso nesse novo governo. E como cidadão, eu continuo denunciando como denunciava o PT. Porque eu acho que tem duas coisas importantes para o conservador. Primeiro, é a prudência. A prudência é a característica conservadora. É a virtude primária do pensamento. É a virtude primária. Sua tradição, destacada por Russell Kirk nos seus estudos da obra de Russell Kirk. E você vê o Trump. O Trump é comunista? É esquerdista? É a favor do vírus? É a favor que os Estados Unidos afunde a economia? Não, mas está sendo prudente. Está sendo prudente, você está vendo quantas pessoas estão morrendo em Nova York. O Boris Johnson tentou fazer o que o Bolsonaro pediu para ser feito aqui. Voltou atrás. Onde o Boris Johnson está hoje, Felipe?
na UTI. Estamos gravando aqui segunda-feira, 6 de abril, e a notícia lá no Reino Unido é que o Exato. primeiro-ministro britânico Boris Johnson foi encaminhado para a UTI, ele que já tinha contraído a Covid-19, já estava em casa, teve uma piora no domingo e acabou indo para a unidade de terapia intensiva. Ele, assim como o Trump, tiveram um pouquinho de De resistência. imprudência no começo, mas rapidamente se consertaram, e mesmo naquele período inicial não chegou ao nível do Jair Bolsonaro, que foi para a TV pregar o fim imediato do isolamento no dia 24 de março. Pois é, então o que a gente vê hoje é uma militância que é muito numerosa no Twitter, mas na vida real não é. É nítido isso. Você vê no Twitter quantas pessoas levantaram a tag, ou melhor, quantos perfis levantaram a tag para todo mundo sair para a rua ontem, no último domingo? Milhares. Quantas foram? Dezenas. Pois é. Tem alguma coisa errada. A Refletir conta na não está rua fechando. aquela quantidade de postagens que essas contas fazem no Twitter, principalmente, né? Pois é, você vê lá quando você dá. Eu vejo você dá as notícias, você dá a notícia que desagrada o Dória, você dá a notícia que desagrada o Bolsonaro, você dá a notícia que desagrada o PT, que desagrada o PSL, você dá a notícia do fato. Uhum. Né? Você faz jornalismo. Desde a época do PT, eu lembro que os bots do PT também pegavam no seu pé. Hoje eu vejo os bots do Bolsonaro fazendo a mesma coisa com você, comigo, com qualquer um que ousa criticar. Então, só que a conta não fecha. A realidade bate a porta. Me fala uma coisa, Felipe. O PT tinha uma potência de MAV. MAV é militância em ambiente virtual. Uma Eles palavra, uma praticamente... sigla, Danilo, se me permite, que eu ajudei a popularizar, e você também. Sim, Teve aquele momento, a gente deu a notícia que o PT sim, tinha criado a militância em ambientes virtuais, e aí exato, nós passamos a chamar cada militante de MAVs. E eu passava exato. o dia no Twitter, nas redes sociais, ironizando os MAVs que estavam ali sendo pagos pela militância ou ganhando alguma coisa, mortadela, como a gente Exato. provocava, para ficar lá chateando todos os jornalistas que davam as informações incômodas sobre o petismo ou que faziam análises que eram incômodas a eles. E agora você tem uma militância virtual que está lá também justamente para tentar manchar a reputação de quem quer que não se intimide, quem quer que não se renda, quem quer que não se curve para o governo do Jair Bolsonaro. A gente já está acostumado a lidar com isso, não está nem aí e não faz parte dessa patota que a gente vê nas redes sociais, que está só em busca de like desse pessoal. Pois é, mas o que me espanta é a estupidez. Falam assim, né, que a coisa mais forte do mundo, a coisa mais invencível é a estupidez. E quão estúpida não é essa estratégia? Porque, vamos lá, o PT, que praticamente inaugurou, procurem aí no Google, tem até meu nome envolvido, aí eu acho que saiu na Veja, eu não lembro se foi uma matéria sua ou de outra pessoa uma vez, que mostrou que o PT fazia acampamento de militância virtual e o meu nome era citado como uma pessoa que deveria ser atacada, eles deveriam acabar com a minha reputação, eles deveriam fazer meme dizendo que eu sou racista, machista, homofobista, taxista, igualzinho a Mave do Bolsonaro está fazendo hoje. Mas enfim, o PT fazia isso. Eles tinham a potência, eles aparelharam o Estado inteiro. Eles tinham agências de publicidade na mão. Eles tinham milhares de perfis na mão para fazer essa tática de Goebbels, repetir uma mentira até ela virar verdade. Deu certo? Não. Isto salvou o governo do PT? Não. Isto acabou com a minha reputação? Não. Primeiro porque eu não tenho reputação nenhuma a zelar. Então, vocês não estão atacando nada. Mas eles te atacavam. Isto acabou com a sua carreira? Isto te tirou do jogo? Não. Então, como pode o novo governo vir e usar de uma tática que já é fracassada? Que já provou que não funciona? A MAV não segura governo. Você não consegue fabricar um fato. Se o presidente fez merda, não subestime as pessoas. Elas estão vendo que ele fez merda. Se ele fez uma coisa boa, não subestime. Elas estão vendo que fez uma coisa boa. Não é meia dúzia de perfil lá, Rita Cristã, 20.024.2, criado agora, que tem uma nova leva agora de março de 2020. Não é essa pessoa que vai criar o fato diferente disso. Eu Não posso te dar um subestime. exemplo. Não, continua aí, depois eu falo. Eu te dizer para não subestimar. Você não está vendo? Você acha que as pessoas não estão vendo que nos Estados Unidos estão pedindo quarentena? Você não acha que as pessoas estão vendo que o Boris Johnson está na UTI? Você acha que você criar um fato vai fazer, pelo amor de Deus, como pode vocês serem tão burros
de criar a mesma estratégia do fracassado PT. Com Pois tudo é. isto na mão, o PT nem arranhou minha reputação, minha audiência estava excelente na era do PT, continua excelente agora. Sua reputação, sua credibilidade também não foi arranhada na época do PT, agora também não. Então, por que vocês estão copiando uma estratégia fracassada? Vocês são idiota, além de tudo. E outra, como eu tenho PhD em MAV petista, porque eu passei anos sendo linchado, sendo com minha reputação perseguida por eles, eu Exato. bato o olho, eu já sei quando é isso de novo. E é o que estão fazendo, isso está na cara, entende? E quanto mais fizerem, mais eu vou deixar público para que mais pessoas percebam. É uma tática fadada ao E fracasso. é bom deixar claro, né, Danilo, que obviamente existem ali eleitores do Jair Bolsonaro, Sim, muitos dos existe. quais não percebem que existe uma militância organizada e que incorre nessa manipulação do debate público por diversos mecanismos diferentes. Mas são Mas é pessoas. assim que uma... Diga lá, desculpa interrompê-lo. Não, são pessoas que cada vez mais vão percebendo, né? A gente sabe pelas Perfeito, mensagens que a perfeito. gente recebe, a gente sabe pelo monitoramento, por estar atuando ali nas redes sociais, quanta gente dizendo que votou, mas não votou para isso, que eles estão Uhum. repetindo os expedientes petistas nesse ponto. É claro que não dá para fazer análise global e tal, tem vários pontos de atuação que a gente nota a semelhança, outras coisas que são diferentes e a realidade não é estanque, tem nuances e cabe a gente apontar e fazer as devidas Perfeito. distinções. Mas existem as pessoas reais e que muitas vezes ficam tentando ironizar. Eu sou robô. Sou robô, essas coisas todas, né? Que a gente Sim, sabe que acontece e existe a própria militância que sabe que há mecanismos ali de manipulação, mas finge que não existe, né? É só perfeito. para deixar claro que existem eleitores dispostos a defender, mesmo quando está errando de uma maneira tão escancarada, que obviamente Sem faz com dúvida. que a gente aumente o tom crítico, porque envolve vidas humanas nesse momento. A Sem dúvida. irresponsabilidade envolve vidas humanas, assim como você critica mais quando fica escancarado que estão ali abrindo um caminho para a corrupção, quando a corrupção é consolidada, quando o presidente vai na TV e fala para todo mundo sair de casa, no momento em que tem um vírus circulando que já causou mortes no mundo todo, aquilo é de uma irresponsabilidade tão grande que não há como não se aumentar o tom crítico nesse momento. Então, a gente lida com essa situação diariamente nas redes, né? Agora, o importante, às vezes aparece aquele que chamavam de idiota útil, era o Lenin, né? Que chamava de inocente Isso. útil, de idiota útil. Isso também existe na direita, existe no bolsonarismo. Como que uma MAV boa, uma MAV robusta, funciona? Você tem uns 10% só de uma elite que está num gabinete recebendo dinheiro, recebendo uma mata. A pessoa ela está lá com cargo de assistente de deputado. É. Aí a pessoa está lá. Então você tem uns 10, 15, no máximo 20% de uma elite que está ganhando uma mata para criar as narrativas, controlar os perfis fakes e controlar bots para subir tags. O que essas 10, 15, 20% de pessoas recebendo, que são pagas, fazem? Elas inflamam os 90, 80% das pessoas que são os inocentes úteis. Isso. Então, você vai lá e fala, ó, tem um monte de bot subindo tag. Aí aparece a tia do WhatsApp, fala, eu não sou robô. Como você está falando que é robô? Não, eu estou dizendo o seguinte, tem uma cabeça no topo da pirâmide, tem uma cabeça de... Tem pessoa, você mostrou a matéria, eu li lá, Felipe Moura, você provou aqui, ó, essas pessoas estão espalhadas em gabinetes de deputados, estão ganhando para isso, elas passam o dia criando meme, disparam por bot, por WhatsApp, por Você tem pessoas automação. burras o suficiente também para acreditar na militância que tenta desqualificar tudo, né? Exato. A gente deu nome, sobrenome, cargo, remuneração, são pessoas que estão em gabinetes de deputados bolsonaristas na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, na Assembleia De São Legislativa do Paulo. Estado de São Paulo, na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Então, tem nome e sobrenome, e eles adotam essa tática. Aí foi a CPI das fake news, ainda revelou que tinha um assessor do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que também geria lá uma página que ficava atacando os seus adversários. Ele ainda gravou um vídeo para fingir que aquela página só Isso. publicava imagens
família Bolsonaro, fazendo Isso. zoeira com a própria família Bolsonaro. Aí veio a Ah, repórter nossa. do jornal que fez a primeira matéria a respeito, e ela tinha guardado os prints, porque eles tiraram do ar a página. Então, ela tinha ali, botou no próprio Twitter, em resposta ao Eduardo Bolsonaro, uns 10 prints de ataques a adversários. Então, quer dizer, é assessor que está sendo pago com dinheiro público, né? E que, em vez de ficar fazendo o trabalho legislativo, que é o que deveria ficar fazendo, está lá fazendo, ou está fazendo, mas está fazendo também uma militância virtual, né? E uma militância Exato. virtual de um jeito, obviamente, que não é aquele que se poderia fazer, no sentido de que o próprio Eduardo Bolsonaro fala todo mundo tem assessor de internet, que é a maneira dele tentar engambelar. Uma coisa é É. você ter o assessor que pode ajudar o deputado, e isso mesmo já é questionável, mas vamos dar essa colher de chá. O assessor que assessora o deputado postando na conta oficial e verificada do deputado. Agora ele está falando de outra coisa, o assessor que ganha o dinheiro público e tem uma conta anônima, que ninguém sabe que é feita por um assessor dele, para ficar espalhando chacotinha contra os seus adversários. Quer Em dizer, horário de ele fala gabinete, né? muito similar ao comportamento petista. Muito similar. Então, para as pessoas entenderem que quando você vai lá e fala é Mave, aí vai um inocente útil e fala, ué, mas eu não sou robô. Sim, você não é. Você é a pessoa que é inflamada Isso. pela liderança, que está lá produzindo meme lá no gabinete, ganhando dinheiro, está lá disparando bot para subtag, e lá do topo da pirâmide, esses caras da mamata disparam para baixo. E muitas são inocentes úteis. Mas até os inocentes úteis estão diminuindo, porque eles estão acordando. As Exatamente. redes estão enfraquecidas, como aconteceu com o PT. Ou seja, é o que eu disse no início, é uma estratégia fadada ao fracasso. Por quê? Porque está construída sobre a areia. Está construída, o fundamento não é firme, porque o fundamento é falso. Vai ruir tudo, vai acabar. Esquece. Você tocou num ponto importante que eu toquei outro dia no Twitter e que eu tocava quando era o PT no poder, que é a aposta na burrice alheia. É assim que eu chamo. Isso. Então, outro dia, dias antes do Bolsonaro expor de própria voz o seu incômodo com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o seu filho, Eduardo Bolsonaro, estava lá tuitando que a imprensa só falta dizer que eu estou contra o meu pai, fica apostando forte em jogar um contra os outros, como se não fosse o próprio presidente que estivesse jogando contra o seu ministro da Saúde, né? E aí eu coloquei assim, o petismo também apostava na burrice alheia. Quer dizer, eles insistem, dobram a aposta, triplicam a aposta na burrice alheia, e é claro que a população precisa acordar, porque eles ficam atacando muitas vezes a imprensa para encobrir aquilo que eles estão fazendo e que pegaria mal para eles. É claro que há setores, há pessoas na imprensa que às vezes extrapolam, que cometem erros, que são tendenciosas à esquerda, etc. Mas isso não quer dizer que o jornalismo está sempre errado, e isso não quer dizer que o jornalismo de bastidor, aquele que vai apurar lá o que realmente está acontecendo, em vez de se satisfazer com a declaração pública do político, é necessário, né? Como era durante os governos do PT. Eu publiquei no Instagram outro dia, Danilo, a seguinte frase: bolsonaristas e petistas só admitem o jornalismo vigilante durante o governo adversário. É isso aí. É perfeito. Já reparou? Perfeito. Durante o governo Exatamente. adversário, você imagina quantas informações que nós descobrimos, quantas análises que nós fizemos durante os governos do PT que foram usadas pelos bolsonaristas, até nas campanhas de 2018, estou falando do comercial de TV, horário eleitoral gratuito, aquela coisa toda, vinha com uma base de informação, muitas das quais vinha do jornalismo, né? Várias da Lava Jato, outras do jornalismo. Eu até eu comentei outro dia numa conversa dessa, que tem um militante lá que fica me atacando todo dia nas redes sociais e publicou uma notícia, um print, sem dar o crédito para mim, talvez não tenha nem percebido, que era uma matéria minha da Veja, né, sobre um desses militantes que recebia verba federal durante o governo do PT. É isso aí. Um que me processou e perdeu. Para você ver a ironia do destino, Danilo. Então, nós combatimos lá. E aí volta ao meu papo com o José Neumann, só para concluir, te passar a palavra.
que eu combatia esse tipo de militância durante o governo do PT, e acontecia com algumas diferenças, evidentemente, e combato a mesma coisa em qualquer governo. Por acaso esse é o do Jair Bolsonaro, que está incorrendo nessas atitudes. Tomara que eventuais outros governos mais adiante não incorram nessas atitudes e a gente não precisa combater, mas quando incorrer, sempre vai combater. E a gente combate a desinformação, o assassinato de reputação, independentemente de governo. E isso é uma coisa que você está vendo, muita gente não tolera, porque a pessoa quer que você seja do time dela. Você está entendendo? Ela quer que seja direita contra esquerda, ela não quer jornalismo. Ela cobra de você militância. Ela não quer que você, Danilo, seja um humorista que tire sarro de qualquer político. Ela só quer que você tire sarro dos políticos de esquerda. Então, fazem parte de uma patotinha e querem que você faça também, fechando os olhos para o lado ruim. Total. E é uma tática extremamente covarde, não é? Você vê quando era um tabu falar do Lula, falar da Dilma, e as pessoas as pessoas têm memória curta. Pouquíssimos anos atrás, era um tabu zoar o Lula, a Dilma, criticá-los em público. Você estava fazendo isso, eu estava fazendo isso, paguei o preço disso, fiquei queimado em tudo que é lugar, não tenho problema nenhum, eu quase perdi meu emprego 1 milhão de vezes, ligavam lá onde eu trabalhava e hoje continua praticamente a mesma coisa, né? Então, assim, agora, eu fiz isso tudo, eu critico o Bolsonaro, eu critico o Dória, eu critico o Lula, a Dilma, o PT, o Freixo, o pessoal, com o meu nome, com o meu rosto, colocando a minha carreira em risco. Eu não faço publicidade por causa disso, eu não já várias vezes ameaçaram perder meu emprego por causa disso. Estou aqui com meu nome e rosto. Agora, quão covarde não é o deputado, o filho de presidente, que se esconde atrás de um monte de perfil fake? Porque lá na rede social... Estimula e defende o anonimato. Isso, porque lá na rede social é bonitinho. Nossa, excelentíssimo, data vênia, não entra em confronto pessoal com você, não entra comigo, mas você mexe com eles, eu mexo com eles, na hora vem um enxame de fake, que quem não sabe que são deles mesmo. Isso está óbvio. Veja só o tanto de covardia e incoerência, por exemplo, do Bananinha. Ele foi lá na Jovem Pan no Pânico e o Emílio perguntou para ele, procurem no YouTube, o Emílio perguntou para ele, o que é Vaporwave? Eu não sei o que é Vaporwave. Para quem não sabe, Vaporwave é como a própria militância estava se chamando um tempo atrás, achando que este selo ia pegar, que isto ia ser cool, achando que estavam imprimindo uma marca de contracultura, mas já está no lixo esse nome, ninguém mais dá a mínima. Mas até então eles tentavam fazer um alarde em cima disso. E isso aí caiu, como todas as narrativas deles caíram, porque, como eu disse, é uma tática fadada ao fracasso. Mas perguntaram na Jovem Pan, quem é Vaporwave? O Emílio perguntou. O Eduardo Bolsonaro falou, não sei, Vaporwave acho que é um negócio aí de linguagem visual, anos 80, eu não faço ideia, a covardia do cara. Aí quando ele fez o congresso da CEPAC com dinheiro público, ele sobe no palco e fala, um abraço pro Vaporwave, um abraço para vocês, Vaporwave. Quer dizer, é um covarde. Ele sabe o que era. Ele está envolvido nisso. Ele manda salve para isso. Mas quando questionado cara a cara, finge que não sabe. São pessoas que se escondem. Você vai lá, o ministro da Educação, procura lá no Twitter um salve para os Vaporwave, que nada mais é do que esse monte de fake, que tentaram imprimir uma identidade visual na época e tal. Depois mudaram. Agora isso aí caiu por terra. Foi fadado ao fracasso. Mas, enfim, você vê que estão envolvidos. São cínicos e covardes. Eu tô aqui com o meu nome, o meu rosto, você tá aí com o seu, e os caras se escondem atrás de perfil fake. Sabem onde a gente trabalha, né? Sabem onde trabalha, não é? Estão donos da máquina pública. Você fala todo dia do seu programa. Eu trabalho no site onde eu trabalho, canal de YouTube. Hoje mesmo, Moura, apareceu lá, eu brinquei, fiz um meme. Fantasiando outras coisas, né? Eu fiz um meme lá com o Bolsonaro, que ele falou que tinha físico de atleta, e apareceu com aquela barriga dele lá, falando as coisas. Aí eu lembrei do Krang, do Tartaruga Ninja, que tinha um negócio na barriga. Aí eu fiz um meme. Aí apareceu um monte de fake criado, fake sem nome, sem rosto, né, com uma foto qualquer, um nome qualquer, criado agora em março, e um deles disse que ia ligar no SBT pedindo minha cabeça. Ou seja, para eu sofrer essa ameaça, provavelmente essa pessoa tem ligação com o governo.
Agora, Então eles mandam ameaças veladas. O print está lá na minha rede, é só ir lá ver. Agora, Danilo, o ponto importante, né, que eu incomodo e você incomoda muito, é justamente porque eles têm muita facilidade, o bolsonarismo, que quer se passar pela direita inteira, e pior ainda, pelo conservadorismo que eles desconhecem e não praticam. O negócio é o seguinte: nós incomodamos muito mais porque a nossa crítica e a nossa chamada de atenção para informações relevantes e incômodas a eles não vem da esquerda. É muito Exato. fácil hoje, né, graças ao trabalho que nós ajudamos a fazer e muitas outras pessoas também, é muito fácil você liquidar a crítica quando ela vem da esquerda, porque é muita gente, de Sim, fato, que estava lá passando pano para o Lula, passando pano para a Dilma. Então, é muito cômodo você antagonizar com a esquerda. Quando a crítica vem das pessoas que combateram a esquerda corrupta, as pessoas que combateram o PT, aí a raiva é muito maior. Eles já estão, sim, inclusive, escrevendo sobre isso. Porque você total. mostra, né, nós mostramos, que é possível você se indignar com os erros, as imoralidades, a desinformação, as suspeitas de rachadinha que rendem investigações que eles tentam travar de todas as maneiras. A Tudo isso. falta de cumprimento das promessas, como por exemplo, vou usar minha caneta e extinguir a EBC. Cadê? Nessa Exatamente. hora a caneta do presidente não funciona. Vou usar Exatamente. minha caneta e não vou deixar passar bilhões para o fundo eleitoral, que é para o partido E, usar com propaganda política. Nessa hora a caneta não funciona. e E aí nessa hora, Amor a Brasil, na hora do fundão eleitoral, eu não vi o Maia brigando com o Bolsonaro, eu não vi o Bolsonaro brigando com o uhum. Maia, eu não vi o PT brigando com o Bolsonaro, eu não vi briga de político nenhum. Foram muito bonitinhos, comportados, tá? Souberam entrar num acordo e foi liberado bilhões para os partidos. Exatamente, 2 bilhões de reais, né? E agora eles É, hipocritamente ficam é. defendendo que esses 2 bilhões vá para o combate à pandemia, eles que não estavam nem aí com o sistema de Exato. saúde, com tudo, todos os lugares para onde poderia ter sido destinado esse dinheiro, quando ajudaram a sancionar, espalhando a narrativa falsa e aí contando com os seus desinformantes por aí, né, para legitimar aquela narrativa falsa, porque a gente sabe que a lei eleitoral que eles alegaram não prevê aquele valor de 2 bilhões de reais, como alguns deputados do Partido Novo apontaram. Quer dizer, o presidente poderia vetar e poderia apresentar outro projeto de lei com valor menor do que 2 bilhões de reais, que é um exagero para se fazer campanha política eleitoral. Então, tudo isso a gente aponta, só que a gente aponta como pessoas que combateram o petismo também, e isso incomoda demais, porque você mostra para a população que é possível ser isso. E eles necessitam dessa dicotomia falsa de que se você falar qualquer coisa sobre o bolsonarismo, o PT volta. Se você não é Bolsonaro, é porque você é PT. Então se incomodam demais com a gente em razão disso. Assim como se incomodam com outros políticos agora. O Ronaldo Caiado, governador de Goiás, voltou a ter destaque porque é médico, está defendendo o isolamento, ao contrário do Bolsonaro, chegou a romper com ele. Agora que o Bolsonaro colocou em suspensão a possível demissão do Mandetta, o Ronaldo Caiado já se antecipou dizendo que o Mandetta poderia ir para o governo dele em Goiás, ser secretário da Saúde. A Janaína Pascoal, deputada estadual de São Paulo, que foi coautora do pedido de Exato. impeachment de Dilma Rousseff. Exato. Quer dizer, ela fez Exato. muito mais pelo impeachment Pelo de Dilma impeachment Rousseff do que o do que Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Exato. Flávio Bolsonaro. E ela tem a formação em direito, etc. E tudo isso é muito incômodo para eles que essas vozes, né, se insurjam contra as atitudes deles. E o que acontecia, só para concluir, Daniel, é que em 2018 bastava você falar a verdade sobre o PT. Então, tinha muitos memes que eram derivados das informações que a gente trazia, das análises que a gente fazia, das informações que a Lava Jato descobria sobre a roubalheira petista. Você bastava você dizer a verdade. E aí, quando você está no governo e tem que lidar com problemas reais e, eventualmente, esconder algumas coisas incômodas, a narrativa começa a ficar falseada demais. E isso, Perfeito. o nível dessa falsidade vai aumentando e a gente vai apontando cada vez mais. Aí você tem aquela pessoa inocente, útil, né? Que ela não acompanha muito em minúcias e tal, e ela ainda está com aquela mentalidade de ou é isso ou é o PT, e por que vocês estão criticando? E tem essa mania que é você transformar o problema
na vida da pessoa que está apontando o problema no governo, né? Então, assim, por que você mudou? Por que você transformou aquela coisa toda que você deve receber muito, né? E a gente está no mesmo lugar. Quem está tomando atitudes diferentes do que poderia estar tomando e que são ruins, como a gente mostra, são eles. Total, essa tática aí é exatamente a tática petista. É exatamente, que aliás, mais uma vez eu digo, que fracassou. Os caras saíram do poder chutado. Ou seja, você se lembra, antigamente eu criticava o PT, então eles precisam arrumar um espantalho para justificar. Então, assim, se eu criticava Exatamente. o PT, não é porque o PT era digno de crítica, e sim Exato. era porque eu era do PSDB. Porque o PT Exatamente. inventava na narrativa que o grande inimigo dele, como o George Orwell escreveu lá em 1984, o PT inventou o Goldenstein dele, que era o PSDB. Então, se você atacava o PT, não é porque o PT estava tendo atitudes reprováveis. Era porque você era do Goldenstein, você era do PSDB. Hoje é a mesma coisa. Você não está atacando, você não está criticando o Bolsonaro, porque você, como cidadão, que paga o salário dele, que paga o salário dos filhos, que paga o salário dos ministros, não é porque você está vendo que tem coisa que está em desacordo com o resto do mundo, inclusive, né? No que diz respeito à pandemia. Não, é porque você é do Dória, porque você é do PT. É a mesma estratégia. E A essa mesma coisa. estratégia já fracassou. Essa estratégia não assegurou a popularidade da Dilma, do Lula, do PT e não vai assegurar do Bolsonaro. Continuem, não mudem de estratégia. É esta mesmo que deu errado e vai dar de novo. Exatamente. E essa associação é até exatamente igual, né, Danilo? Eles, Igualzinha. quantas Continua sendo o vezes PSDB. continua sendo o PSDB. E o PSDB que a gente tanto combateu, essa dicotomia da época, Aliás, essa oposição falsa, frouxa, Moura, covarde que os tucanos faziam ao PT. Quanto veja só o nós combatemos? absurdo. Desculpa interromper, mas é porque cabe no assunto. Veja o absurdo dos bots da militância em ambiente virtual, que eles nem leem o que você escreve, eles só disparam. O Dória, semana passada, deu um biscoito pro Lula. Eu fui lá, desci o reio no Dória. Eu também. Desci o cacete. Aí um monte de Mave foi lá e falou: por que você não fala nada do Dória? Em Não um foi. post que eu estava criticando o Dória. Não, exatamente, eles fizeram a mesma coisa comigo nos tweets seguintes, né? Mostrando que eles fazem isso independentemente de qualquer coisa, né? Eles não entram na timeline para ver o que você falou antes, e mesmo que você tenha falado, continuam mentindo. É exatamente assim que a militância fazia. Você nunca pode estar criticando alguém em razão dos comportamentos da pessoa daquele grupo que a militância defende. Sempre tem que ser em razão de interesses escusos, em razão de associação com algum político adversário. Você nunca Tática pode velha. estar nessa posição de cidadão independente, de jornalista independente, que vigia qualquer poder durante qualquer mandato, de qualquer governo. Eles nunca Isso. podem aceitar isso. Então, eles tentam inculcar na mente dos inocentes úteis, das pessoas mais ingênuas, que você tem algum interesse por trás. E aí ficam martelando, martelando, martelando aquilo, muitas vezes das maneiras mais hipócritas e cínicas, acusando os outros de fazer exatamente aquilo que eles fazem. E daqui de onde eu tô, eu só fico vendo, sabe o Senhor dos Anéis, o Gollum, que era uma pessoa normal, e aí quando achou o anel foi definhando, porque não queria soltar o anel, foi definhando, foi virando aquela coisa horrível, my precious, my precious. Eu daqui estou vendo os bolsonaristas fazerem a mesma coisa. Durante um tempo, eram pessoas normais que queriam mudar o Brasil, estavam lá falando, olha a corrupção do PT, olha o que o PT está fazendo, olha o que estão fazendo na América Latina, pegaram o anel, e esse anel está definhando essas pessoas. Elas estão ficando igualzinha a quem elas criticam. My precious, você não pode aparecer, só eu. Ai, não vai falar mal do mito. Essas pessoas, o fim é se definhar. Igualzinho se definhou o presidente mais popular da história do Brasil, que foi o Lula. Isso aí não salvou o Lula. Hoje é um presidiário, é um ex-presidiário. Então, assim, é uma estratégia fadada ao fracasso. Agora, qual não foi a surpresa? Porque eu acredito que a grande parte das pessoas que decidiram fazer uma mudança estavam realmente querendo uma mudança. Quando elegeram o Bolsonaro, quando votaram ali segundo turno, Bolsonaro e Haddad,
mais da metade do Brasil escolheu Bolsonaro porque queriam uma mudança. Não queriam que fosse feito tudo igual de novo. E na base já tá a mesma coisa de sempre, sabe? Então, você vê na internet a mesma coisa que tinha antes, cara. Agora, durante uma surpresa que me causou é que eu não vejo os caras atacando o esquerdista, por exemplo. A briga deles é em taxar quem é a nova esquerda. Com esquerda eles não brigam, só brigam com a tal nova esquerda, que é quem nem é de esquerda, quem é independente. Quem é a nova esquerda? Eu sei quem é a nova esquerda. Qualquer pessoa que não ajoelha e se submete. Se você não se ajoelhar, não se submeter 100%, passam a faca na sua cabeça. Colocam a tag de nova esquerda e você precisa ser linchado. Com a esquerda eles nem brigam. Eles adoram a esquerda. Assim como o PT adorava o Bolsonaro, porque era caricatura. Hoje a gente vê que tinham lá algumas suas razões, mas o pessoal adora a esquerda porque a esquerda acaba endossando o discurso deles. A briga deles é com a tal nova esquerda, que é qualquer pessoa independente que não se submete 100%. Exatamente, eles tentam empurrar para a esquerda porque é mais fácil para eles antagonizar com a esquerda e, obviamente, é cada vez mais ridículo fazer isso, porque empurrar você, eu, Janaína Tô cada vez mais Ronaldo sozinho, Caiado, sozinho. Diogo Mainardi, mais antagonista, Cruzou. É uma coisa tão ridícula você ficar empurrando isso. Por um lado, que a gente combateu durante tantos anos e supostamente representando uma tradição da qual eles não entendem, né? O Eduardo Bolsonaro passou uma vergonha tremenda numa entrevista à Piauí, falou que a referência intelectual dele é o Roger Scruton, aí a pessoa perguntou o livro dele, não sabia o nome de nenhum, falou que ia começar a ler um de capa branquinha, só tinha visto, e talvez por um vídeo no YouTube do Roger Scruton falando sobre beleza. Isso é porque é referência intelectual, né? Mostra que não tem leitura nenhuma. Também queria ser embaixador do Brasil em Washington, nos Estados Unidos, e não sabia quem era Henry Kissinger, né? Um dos maiores diplomatas americanos. Então, quer dizer, não tem esse conhecimento, não tem essa tradição. Eles estão lá o dia inteiro ridicularizando a prudência, porque eles viram algum adversário deles, até interno, falar uma coisa nesse sentido, e nem se dão conta de que eles estão atacando a virtude primária da tradição do pensamento conservador. Então, quer dizer, você ser taxado de nova esquerda por pessoas que usurpam o conservadorismo é simplesmente você está sendo alvo de uma novilíngua, né, como eu disse. É a novilíngua bolsonarista. Né? O conservador vira nova esquerda, o sujeito independente vira o que eles chamam de isentão, sei lá, essas coisas. Eu fiz uma lista no Twitter, qualquer hora eu compartilho de novo, da novilíngua bolsonarista. E agora, para trazer um pouco o assunto para a atualidade, o próprio Bolsonaro, pensando aqui na nova língua, eu lembrei disso, Danilo, no domingo, que ele ameaçou demitir o Mandetta, ameaçou não, ele foi até além, né? Ele falou que ia passar a canetada e ele falou assim, não tenho medo, né? Falou uma coisa assim, né? Não tenho medo de... Ai, minha caneta é mágica. Vocês vão ver, minha caneta. Você repara, se a gente for analisar a frase, Danilo, ele está tentando transformar num ato de coragem você dar uma canetada para demitir alguém que está tendo um protagonismo maior do que ele, que está tomando decisões corretas, amparadas na ciência, nas autoridades médicas. Ele transformou isso num ato de coragem, não tenho medo, não. E como você disse, tem medo na hora de vetar o fundão eleitoral, tem medo na hora de vetar o juiz de garantias, que na prática cria a quinta instância no Brasil e era defendido pelo PT, foi lá e sancionou. Aí não teve briga com o PT. Aí não é nova esquerda. Aí não é nova esquerda. Imagina, você sanciona a criação da figura do juiz de garantias, a restrição à prisão preventiva e a restrição à delação premiada. 3 itens defendidos pelo PT. E aí vem chamar os outros de nova esquerda, é muita cara de pau. E se gaba de formar um ministério técnico e atropela os ministros considerados técnicos sempre que atingem os interesses deles, né? Inclusive os interesses eleitorais, porque esse comportamento em relação ao Mandetta, de falar assim, estão se achando muito, viraram estrelas, etc., é aquele comportamento de mimado no poder. Você sabe disso, você já deve ter lidado com esse tipo de pessoa, eu já tive que lidar. É o mimado no poder que fica com aquela invejinha, aquele ciúmezinho de quem está lá mostrando o resultado, ganhando popularidade, sem ser uma pessoa que se curve completamente aos seus anseios.
Então, isso incomoda muito uma pessoa assim. Perfeito. Se sente inferiorizada no momento em que a sociedade demanda um conhecimento técnico que essa pessoa não tem. Total, é muito triste. É uma das coisas que eu me decepcionei, porque eu gostei de duas coisas, e uma delas eu falei pessoalmente para ele. Quando ele assumiu, ele disse duas coisas. Uma delas é que ele faria um ministério técnico e daria liberdade para esses ministros. Não é isso que eu vejo hoje. Carta branca. Daria carta branca para os ministros. Não é isso que eu vi acontecer com o Moro. Claro. Pelo que eu vejo as entrevistas, também não é o que está acontecendo com o Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes, por exemplo, tinha planos de mexer em salário de funcionarismo público, de mexer em prefeituras, e até onde eu li, né? Veja bem, minha análise não é de cientista política, é de cidadão que se informa, pega as coisas, e até agora não apareceu ninguém para desmentir isso que o Paulo Guedes disse. Então, eu fico com o que o Paulo Guedes disse, que tentou fazer algumas coisas, não conseguiu. O Mandetta agora tenta fazer e não conseguiu. Ou seja, tal carta branca é ficção. Não existe. Outra coisa que eu gostei muito quando o Bolsonaro assumiu e disse, e eu torci muito para que isso fosse verdade, é que ele disse que iria acabar com a era do nós contra eles inaugurada no PT. O Lula iniciou uma era de nós contra eles, que era: vocês concordam com a gente ou vocês são nazistas? Vocês concordam com a gente ou vocês odeiam pobre? Vocês concordam com a gente ou vocês querem matar mulher? Vocês concordam com a gente ou querem torturar gay? E essa era quem inaugurou foi o PT, foi o Lula. Foi a era do nós contra eles. E o Bolsonaro assumiu, disse que ia acabar com essa era. E eu me animei, porque eu acho que o que o Brasil mais precisa hoje é dessa saúde. Sabe, dessa saúde, onde as pessoas podem ter opinião, não é um problema, ninguém é vilão porque pensa diferente de você. E eu esperava uma certa nobreza do presidente quando assumisse. Eu esperava que, porque veja bem, fala-se mal do sistema, eu também sou um crítico do sistema, mas o Bolsonaro foi eleito pelo sistema, ele está lá. Claro. Ele está lá. Não tem por que quebrar a instituição colocou ele lá. Agora trabalhe para que as coisas precisem acontecer. Porque senão o nome disso na democracia, ditadura. Se você quer o poder só para você acontecer, você não queria ser presidente, você queria ser um ditador. Mas este sistema que tantos estão linchando e criticando, elegeu o Bolsonaro numa época de poder absoluto da esquerda e do PT. Ou seja, o mais difícil aconteceu. É política, faça política, dialogue com as instituições. Ninguém eu não quero quebra de ordem social nenhuma, eu quero viver minha vida e quero que vocês, se forem eleitos, trabalhem para acontecer. Mas o que se iniciou foi uma nova era de um novo nós contra eles. Agora é eles contra a nova esquerda. É eles contra o próprio governo. É ele contra o ministro da Saúde. Dentro do próprio... Veja bem, o Lula iniciou a era do nós contra eles, da esquerda contra todo mundo que não se submetia ao PT. Agora a nova era do nós contra eles é do próprio Bolsonaro com o próprio governo. Virou uma loucura, cara. Né? Então, não, assim, é uma das coisas que... Consegue ser uma burrice maior do que a petista, né? Porque o Lula, inclusive, num discurso do Foro de São Paulo, quando ele está exaltando a criação do Foro de São Paulo, em 1990, Lula com o Partido Comunista Cubano, reunia a esquerda latino-americana, os movimentos de extrema esquerda, Farc, essa coisa toda que gerou um grande debate. O Lula, quando ele fez esse discurso, ele citou o Paulo Freire, numa frase que ele tem, não vou me lembrar agora exatamente a formulação, mas exaltando a união dos divergentes para enfrentar os antagônicos. Porque ele dizia havia muita divergência entre a esquerda latino-americana e tal, e nós fomos construindo discurso, aquela coisa toda, e fomos tomando poder em vários países dos continentes. O discurso dele basicamente era esse, como José Dirceu também, naquela entrevista que eu chamei muita atenção na época para o Antônio Abujanra, sempre exaltando a formação daquele discurso comum da esquerda latino-americana, que foi fazendo presidentes em vários países. Então, eles superaram as divergências internas durante um determinado período para combater aqueles que eles consideravam inimigos, que consideravam antagônicos. Esse pessoal bolsonarista, não, eles vão queimando todas as pontes, não só eles enfrentam não só os antagônicos, mas também os divergentes, e vão dinamitando pontes. E, Danilo, esse que é o ponto que nos amarra, inclusive, com a questão em debate nesse momento, que é a possível demissão do Mandetta, toda essa invejinha aí do presidente Bolsonaro. Eles celebram esse ataque às vozes divergentes
como se isso fosse, no final, ser bom para eles. Você não acredita que isso pode ir fazendo com que o bolsonarismo se isole cada vez mais? Com certeza. Mas veja bem, vou voltar ao início da conversa, nós começamos falando de MAV. Mesmo com toda a MAV, hoje eles estão tomando uma surra nas redes sociais. Está diante dos nossos olhos derretendo. O PT demorou uns 4 anos, 5 anos para começar a derreter. Os caras em um ano já estão derretendo. Foram 4 mandatos, né? Mas que eu acho que eu percebi mesmo o movimento de MAV e tal, foi tipo de 2013 para frente que eles começaram a se armar com esse negócio. Antes disso, não tinha uma coisa tão organizada na internet, assim. Então, assim, estou falando especificamente dessa militância, e eles já estão derretendo. Eles já estão derretendo. Não adiantou copiar a tática do PT. Não adiantou, porque quando você não faz um bom trabalho, não funciona. Então, você vê que você bem citou, o Lula, Foro de São Paulo, fez um trabalho para unificar a esquerda. Demoraram o quê? Uns 5, 6, 7, 8 anos para começar a dar fruto. A militância bolsolavista, em 3 meses, separou a direita inteira. Pois é. Eles saiu cortando cabeça. O Lula foi eleito em 2002, subiu ao poder em janeiro de 2003. O primeiro Foro de São Paulo, em 1990. Você vê, são 12 anos até a campanha de 2002 do Lula. Unificando a divergência da direita. Constituição. Esses daí subiram, deram a internet lá na mão de meia dúzia de moleque lá. Não só e acabaram. Mas o governo, né? O presidente da República, ele no primeiro ano de governo, ele acabou escolhendo a turminha das redes sociais em vez de tolerar aquelas vozes divergentes em relação a ele. Então, quem quer que tinha alguma autonomia, alguma independência para falar, presidente, não vai por esse caminho, presidente, isso aqui é melhor e tal, não sei o quê, ele anuía com essa fritura que a gente está vendo agora a militância fazer com o Mandetta. Né? Exato. Então, aí você vê. Não curva completamente, ele se sente insultado. E isso é uma personalidade que, no poder, traz a consequências desastrosas. Mas a gente está assim. E quando a gente critica, né, Danilo, você veja que isso pode beneficiar o governo. Né? Muita coisa que os jornalistas responsáveis falam, os cidadãos independentes e responsáveis falam, pode ser usado pelo governo em seu próprio benefício. Porque como é que você pensa que pode ser um benefício nesse momento? No futuro, os caras podem inventar narrativa e tal, podem fazer uma grande reviravolta, não sei como, mas, enfim, como é que você pensa que vai ser um benefício agora que o Mandetta está com uma popularidade alta, a população confiando nele, você demiti-lo? E aí vão lá os jornalistas e falam, isso aqui é ruim. E precisa ir militares, precisa haver toda uma pressão interna para pelo menos adiar isso. Sendo que ficar com o Mandetta nesse momento me parece um benefício para o governo, em termos de popularidade. Quer dizer, é aquele líder que poderia se beneficiar da competência e de um trabalho sério, específico, independentemente do que a pessoa tenha, de problemas pessoais, passados, etc. Mas o líder pode se beneficiar daqueles nomes que ele escolheu e que estão realizando um bom trabalho. Mas ele, em vez de capitalizar isso, ele fica enciumado e quer destruir. Então, você está sempre sabotando quem se destaca. O que acontece? Qual é o resultado disso? Você sempre forma uma equipe ruim. Exato. Que eles que gostam tanto de citar a Bíblia, né? Nesse aspecto, poderiam se aconselhar com ela. O que o rei Salomão aconselha, que foi o homem mais sábio do mundo, é que aquele que elogia a cilada me prepara. Um rei inteligente, o que o rei Salomão ensina é que um rei inteligente faz no conselho dos sábios é que habita a sabedoria. É o que o rei Salomão ensina. Exatamente. E o conselho dos sábios significa não ser elogiado, significa conselhos, significa ser contrariado. Eu acredito que no meio de tanta paulada que eu tomo aí, um dos motivos de eu ainda ter uma carreira é que eu não tenho puxa-saco na minha equipe. Eu faço que, se eu vejo que a pessoa puxa saco, eu já não gosto dessa personalidade. A minha equipe lá, porque eu venho do stand-up, eu não tenho como viver numa bolha, porque é muito simples. Eu não tenho recurso, eu não tenho música, eu não tenho cenário, só tem eu e o que eu estou falando. E se a plateia não rir instantaneamente após eu falar uma piada no palco, significa que eu fracassei.
Então, Não assim, adianta puxar o saco, porque você está vendo o resultado. não adianta eu puxar o saco, não adianta, o resultado para mim é imediato. Então, para mim funciona assim, a minha raiz, o meu fundamento de trabalho é a honestidade em relação com o público. Então, assim, eu subi e falei uma piada, não deram risada, eu estou errado, não é o público que está errado. Eu vou voltar, refazer, até subir e dar risada. Isso eu levo para a TV, isso eu levo para todo o trabalho. Quando eu vou pensar num quadro, vou pensar num programa, vou pensar numa pergunta, vou pensar numa piada, as pessoas que trabalham comigo, principalmente as mais próximas, têm que dizer: Danilo, você está falando bosta. Isto não tem graça, isto é ruim. Mude, eu faria assim. Isto vai errar. Então eu paro, penso, e são essas pessoas que eu quero ter do meu lado. Claro. Agora, quão inseguro não é, quão narcisista não é uma pessoa que pensa o contrário. Entende? Então eu entendo, por exemplo, eu que é um trabalho 1000 vezes inferior ao de um presidente ou de um comediante. Meu trabalho é completamente dispensável. Meu trabalho é uma porcaria, não tem importância nenhuma. Mas eu tento usar essa régua. Primeiro, eu entendo que eu não estou fazendo para mim, estou fazendo para o público. Eu posso ir lá e escrever o que eu quiser. Se eu subir no palco, o público não riu, não prestou. Eu trabalho para eles. Eles me dizem o que eu tenho que fazer. Segundo, quando eu vou fazer um programa, uma série, um filme, eu preciso ter gente honesta em volta. Porque eles são o público. Para eles eu trabalho. E o juízo deles é importante. Eu prefiro a crítica que o elogio. Acredito que um presidente deveria fazer a mesma coisa. Exatamente. Eu, quando contratava alguém que se destacava numa reportagem, por exemplo, eu ficava feliz, né? Você fica Exatamente. orgulhoso daquela pessoa, você fica orgulhoso da escolha que você fez, e você quer mais é que o repórter brilhe. Né? Agora o sujeito fica enciumado e começa a minar, sabotar e botar a militância para fritá-lo, para disparar a mensagem por WhatsApp, para um monte de tiozão e tiozona de WhatsApp, que é um público que você está vendo que esse pessoal está atingindo, mesmo que pouco, né? Não consegue. Ainda pouco, hein? Cada vez menor, hein? Para a manifestação é cada vez menor, mas é um pessoal que acaba acreditando naquelas narrativas conspiracionistas que eles disparam pelo Zap. Então se formou ali um bando de puxa-saco, e eu comecei aqui, só para fazer a amarração final aqui, Danilo, eu comecei falando da possível demissão do Mandetta. Não sei se vocês que estão assistindo a essa gravação nossa aqui, eu, Felipe Moura Brasil e Danilo Gentili, já tem a informação de que o Mandetta foi demitido ou não, ou se ele se manteve no governo. O que eu sei, só para concluir, Danilo, é que no domingo, a gente está gravando isso, segunda-feira, 6 de abril de 2020, ontem, domingo, a rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth, tornou pública uma mensagem, que é uma mensagem séria, exaltando os profissionais de saúde que estão aí enfrentando o contágio, a doença nos hospitais para salvar vidas. Agradeceu e elogiou as pessoas que estão ficando em casa, ajudando a evitar a disseminação. Fez um chamado pela união do país, dizendo que nós podemos juntos superar tudo isso e tal, com toda a seriedade. Donald Trump fez a mesma coisa, eu coloquei ali todos os discursos no Twitter, e mais, esse que é o ponto que eu queria chegar. Citou o caso das pessoas que já morreram e pediu orações às famílias que estão sofrendo com as perdas. Bolsonaro foi à TV no dia 24 de março, no dia 31, se eu não me engano, e simplesmente não falou das pessoas que já morreram. Não se solidarizou com as famílias que já perderam. Se vocês repararem, os dois verbos em que ele fala de perdas estão no futuro. É como se não tivesse morrido ninguém ainda, como se ainda fosse morrer, porque é ruim para a narrativa, né, Danilo? Que pretende priorizar a economia. Ele falou dele mesmo. Pessoas estão morrendo, e ainda falou dele. Não, eu já perdi e tal. Eu sou atleta, para mim é uma gripezinha. Exatamente. Não quero saber de você, meu amigo. Você está aqui para servir o povo. Pois é, as perdas dele estão no passado, agora as perdas do povo estão no futuro. Então, isso mostra uma falta de empatia. E aí, na hora de falar das perdas econômicas, aí ele divide, individualiza, fala do camelô, do ambulante, do vendedor de churrasquinho, da diarista e tal. Aí ele individualiza, humaniza. Mas em relação às mortes, não. E o que mais irrita a militância nesse momento é que a gente dê nome, sobrenome, idade das pessoas que morrem, para mostrar que a situação é séria, né? Faz parte do jornalismo mostrar
o que está acontecendo com as pessoas, né? E também se irritam, aliás, quando a gente registra que tem panelaços, né? Eles querem encobrir a realidade, né? Isso é só um detalhe. Mas então, no domingo, Rainha Elizabeth falando, Donald Trump falando, governador de Nova York, Andrew Cuomo, falando que gostaria de dizer que isso vai passar muito rápido, mas que não tem como dizer isso. Lá nos Estados Unidos já morreram cerca de 10 mil pessoas, e o Bolsonaro lá dizendo que desse pessoal aí que virou estrela, que ele vai dar caneta a qualquer momento, a preocupação, ameaça. Então, esse cada governo tem cada governo tem sua prioridade. Exatamente. Né? Tem governo que tem a prioridade de usar caneta para demitir o outro lá que está popular, tem governo que está com a prioridade de alertar a população para o pessoal morrer menos. Cada um tem sua prioridade. Exatamente, Danilo. E com esse seu fechamento, a gente encerra essa conversa. Foi um prazer enorme receber. Prazer meu, Felipe. Gentile, senhoras e senhores. Mais adiante, quem sabe, a gente faz uma outra. É sempre uma honra. Valeu, um abraço para vocês. Um abraço, Danilo.